Bem-vindos todos os que estão aí desse lado e pertencem à egrégora do signo de Áries ou Carneiro, ou que têm Áries e Carneiro forte no mapa, como o ascendente, a Lua ou Vênus. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está aqui a chegar de novo, pois estamos aqui no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz, e para quem não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Jacinta. Não se esqueça de ajudar este canal a crescer um pouquinho mais, subscrevendo, ativando o sininho, fazendo like, partilhando com os seus amigos e com as suas amigas, que podem também beneficiar deste aconselhamento que o tarot deixa aqui. Também pode hypar o vídeo e, se precisar de uma leitura particular, centrada na sua energia pessoal, o e-mail fica sempre também aí disponível. Interaja comigo de qualquer forma, desde que o seu coração assim o sinta. Vamos lá então, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Três coisas não se podem esconder: o Sol, a Lua, a verdade, com os arcanos maiores, uma cartinha para direcionar a vossa leitura. Vamos lá então. Como são poucas cartas, eu faço um leque para retirar a carta. O mago. Temos aqui pessoas do signo de Áries ou Carneiro que estão aí empenhados em manifestar alguma coisa de novo nas suas vidas. Um projeto, um curso, uma viagem, um projeto qualquer dentro da sua empresa, ou em parceria com outra empresa, um novo amor, um início de um processo novo na preservação e no cuidado com a sua saúde. Este mago traz alguma coisa de novo, uma vontade de manifestar alguma coisa, de colocar alguma coisa no início da jornada para decorrer num processo que traga felicidade, harmonia, prosperidade, abundância. Este mago é um mágico e ele, pese embora não tenha ainda todo o conhecimento, não há dúvida nenhuma que tem todas as ferramentas. O universo disponibiliza a este mago, a este mágico, o arcano número 1, um potencial de possibilidades nos 4 elementos, nas energias destes 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Portanto, vocês aqui, com todas estas possibilidades de iniciar alguma coisa em qualquer um destes elementos, quer iniciar um novo amor, fazer crescer aí alguma relação, têm aqui de facto a habilidade e a magia para fazer esse processo, para manifestar. Este mago tem um infinito aqui na cabeça, exatamente a dizer que são infinitas as possibilidades para vocês que estão aí desse lado e querem efetivamente manifestar alguma coisa. Podem ser pessoas novas que chegam à vossa energia, que trazem novas ideias, novos amores, novas parcerias e novos inícios de alguma coisa que, sendo uma situação de alguma individualidade, vos traz aqui essa possibilidade de crescer. Vou fazer um curso, estou aqui com tempo livre, estou aposentado, estou reformado, estou reformada e sobra-me tempo. Eu vou iniciar um curso. Qualquer coisa deste género, há aqui de facto esta possibilidade de manifestar aquilo que vocês bem entenderem. Portanto, é uma mensagem de muito sucesso, porque este mago pode levar de facto a essa situação. Se vocês utilizarem bem a magia, com verdade, com justiça,
é aqui o início de um caminho que pode ser de facto muito auspicioso. Vão aparecer obstáculos, é claro, vão aparecer desafios, pois claro que sim, porque é o início da viagem que nos leva a mais uma jornada que termina lá com o arcano número 21, um mundo. Vamos lá então expandir um pouquinho mais esta leitura com o Rider-Waite. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Ui, este corte ficou aqui um bocadinho confuso. Vamos pôr aqui a vela deste lado para eu ficar com mais espaço. Um 7 de paus. Temos aqui pessoas que estão aí desse lado, que eventualmente estão num processo, numa luta qualquer, na defesa dos seus valores. Estes valores podem ser valores materiais, físicos, uma casa, um carro, mas podem ser também valores. Os seus valores, os seus princípios, aquilo que é aquilo que você defende como ideal. E este 7 de paus, que é uma energia de fogo, diz que está aqui, de alguma forma, envolvido num processo que exige impor limites. Se estivermos a falar de amor, podemos dizer que temos aqui pessoas que podem ter que dizer ao seu parceiro: cuidado, estás a ultrapassar uma linha vermelha que pode não trazer nada de bom à nossa relação. Mas pode ser na sua empresa e ter que dizer a um sócio ou a uma sócia: vamos ter que falar porque há aqui algumas coisas que estão a acontecer e que vão contra aquilo que são os meus valores e os meus princípios, na forma como eu me posiciono em relação aos outros, quer seja aos meus clientes, aos meus amigos, aos meus familiares, às minhas parcerias. Não sei em que área da vossa vida vocês estão aí na defesa desses princípios, mas o que é facto é que este 7 de paus diz claramente: tu estás numa fase de luta e tens que desenvolver uma estratégia e tens que ter perspicácia para ultrapassar esta situação. Portanto, aqui está o desafio do 7 de paus. Vamos ver aqui na casa do passado, ainda presente para alguns, o reconhecimento público. Portanto, o que me parece aqui é que temos aqui pessoas do signo de Áries ou Carneiro que vêm de um passado de reconhecimento público por parte das pessoas e dos meios em que estão inseridos. Portanto, nós temos aqui alguém que é reconhecido, é avaliado, é admirado por alguma coisa que fez, por algum trabalho que desenvolveu. Se for numa relação, é alguém que dentro da relação conseguiu que o parceiro e a parceira ou a parceira olhassem para a pessoa como alguém que tem de facto alguma coisa que tem que ser reconhecida. E este reconhecimento, depois de existir na vida de alguém, tem que ser mantido, tem que ser respeitado. E daqui este 7 de paus. Parece-me que nós temos aqui pessoas que, porque são respeitadas, podemos estar aqui a falar de pessoas que são figuras públicas ou que estão numa situação em que lidam com o público e que têm algum prestígio, porque este 6 de paus fala efetivamente de alguém a quem é reconhecido um mérito por alguma coisa que fez. Portanto, este 6 diz aqui que é alguém que tem uma vitória em determinado assunto ou em determinada circunstância da sua vida, que é admirada pelos outros que com ele partilham alguma coisa, nem que seja uma interação social. Nós temos aqui pessoas do signo de Áries que não querem abdicar desse reconhecimento. E para não abdicarem desse reconhecimento e para manterem essa sua face, eles têm que exigir
aqui alguma coisa por parte das suas parcerias, impor limites, não deixar ultrapassar algumas barreiras, algumas linhas vermelhas, no sentido de não se prejudicarem, porque este 7 de paus é uma carta de luta, de desafio, pode ser até uma competição dentro. Pode ser uma competição saudável. Competir é bom, é saudável, desde que essa competição seja revestida de dignidade, não é? Que não seja uma competição com trapaça, com engano, com mentira. Mas de facto temos aqui pessoas do signo de Áries que atingiram um grau de reconhecimento por parte do público, neste caso entenda-se público como as pessoas que interagem com vocês na vossa vida, no vosso espaço físico, no trabalho, na família, nos amores, e agora não podem ser desse patamar, portanto, e temos aqui de facto depois o 7 de paus a dizer que é um 6 e um 7, reparem que é o arcano que se segue ao 6, é exatamente este. Tu tens aqui um prestígio e alguma coisa que tens que defender, o teu bom nome, o teu reconhecimento, este processo em que tu estás envolvido e de alguma forma atingiste uma vitória. E agora manter essa vitória é isso mesmo, é manter essa vitória. Muito bonito. E um 2 de paus na casa do futuro, acontecimentos futuros. Ora, se nós temos aqui o reconhecimento que vem do passado, alguém que conseguiu um reconhecimento pelo seu nome, pela sua dignidade, pela sua forma honesta, pela forma como sempre se posicionou em relação às coisas, às situações, aos processos, às experiências, e que tem que manter-se vigilante no sentido de não deixar que ninguém ultrapasse essas linhas, que ninguém ponha em causa esse reconhecimento adquirido. Há aqui um 2 de paus a dizer que de alguma forma até pode ter que fazer aqui algumas escolhas, tem que sair desta dualidade, porque há aqui uma dualidade que não o deixa avançar, está aqui parado feito um 2 de paus, ou seja, está aqui com dificuldade de perceber como é que segue para o 3 de paus e poder expandir e crescer, porque este 2 de paus fala-nos exatamente de uma dualidade que não permite avançar. Ora, se a dualidade não permite avançar, quer dizer que tem que se fazer uma escolha, tem que deixar de estar nessa dualidade e avançar. Avançar fazendo escolhas, e quando nós fazemos escolhas alguma coisa tem que ficar para trás, mas para manter este prestígio, este reconhecimento, este valor, esta vitória que conseguiu junto das suas parcerias, da sua família, dos seus amores, do seu espaço social, é preciso de facto defender com unhas e dentes aqui os seus princípios e os seus valores, e é disso que se trata. E para que isso possa acontecer, eventualmente vai ter que ficar alguma coisa pelo caminho e sair desta energia do 2 de paus e seguir em frente. Vamos ver qual é o resultado da leitura? Pois, um 9 de copas. Não há problema nenhum, vocês vão conseguir de facto atingir um espaço que vos permite encerrar aqui um processo com alegria, com estabilidade. É um ciclo que se encerra com muita tranquilidade, até com alguma alegria, mas não se esqueçam que este 9 de copas não é o 10 de copas, não é a viragem. E reparem que o 9 de copas, sendo uma carta muito auspiciosa, não deixa de ser representada com um homem que está sentado com os braços cruzados. Permite-se estar com os braços cruzados. Podemos ter aí pessoas do signo de Áries ou Carneiro que neste momento se permitem estar de braços cruzados. Porquê? Porque têm reconhecimento público, porque têm aqui controlada esta luta em prol dos vossos valores e dos vossos princípios, mas o que é facto é que seguir em frente implica fazer alguma escolha, e o 9 de copas diz que sim, usufrui terminar deste ciclo com a tua família, com os teus amigos, todo
o teu reconhecimento, a tua vitória, a tua alegria, a tua felicidade, está tudo controlado, tu estás na luta, tu já colocaste aqui os limites necessários aos teus adversários, mas o que é facto é que não é um 10, não é a viragem, é um final de um ciclo, portanto seria melhor que tu descruzasses os braços e ficasses numa situação de disponibilidade para continuar a viagem, e temos ali um mago a pedir inícios. Portanto, se isto é um final de um ciclo, o mago está aqui a dizer que outro ciclo se abre e é preciso que tu fiques disponível para seguir em frente. Muito bonita esta leitura. No final do deck, o 4 de paus. Olhem só, nós temos aqui o 2 de paus, o 6 e o 7 de paus, e depois no final do deck um 4 de paus. 13, 14, 15, pois é. Pois. Temos aqui o 7 e 6, 13. 13 é a morte, com o 2 de paus, 15 o diabo. Pois é, eu diria aos meninos e às meninas que estão aí desse lado a acompanhar-me, que efetivamente é preciso que vocês não se deixem acorrentar pela materialidade, porque temos aqui uma energia fortíssima do elemento fogo, de muita ação, de muito dinamismo, de muito desejo de concretizar, mas este fogo todo às vezes pode trazer uma ansiedade que pode acorrentar, que pode trazer algum tipo de dependência, porque o somatório destas cartas que estão aqui do naipe de paus dão o diabo, dão o arcano número 15. E dando o arcano número 15, pode dizer que nesta energia toda de fogo, de ação, de dinamismo, de competitividade, na busca de manter este prestígio, vocês podem entrar em algum tipo de depressão, de dependência, queria eu dizer, dependência. Cuidado com álcool a mais, cigarros, ou mesmo outro tipo de dependências. E porquê é que eu chamo a atenção? Porque está aqui uma energia de fogo muito focada, e portanto é preciso aqui fazer algum cuidado, e não se esquecerem que têm aqui um convite extraordinário do mago para colocar em ação a vossa magia, a vossa estratégia, que vos é também aqui pedida com o 7 de paus, porque no final do deck nós temos um 4 de paus, mais um 4 de paus. Não temos aqui terra, não temos aqui a materialidade expressa, ela só aparece aqui através do diabo no somatório destas 3 cartas, mas o que é facto é que nós temos aqui paus, 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 fogo, 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 e essa energia muito expressa às vezes pode trazer alguns desequilíbrios, alguma irritação, algum temperamento mais egoísta, alguma agressividade. É o elemento fogo, nada detém o fogo. E vocês têm aqui um 6 de paus, um 7 de paus, um 2 de paus, e aqui no final do deck um 4 de paus. O 4 de paus a falar que é tempo de usufruir, é tempo de festejar, é tempo de parar e mimar-se, e depois aqui o final de um ciclo que traz um convite com este mago para o início de um novo ciclo, mas sempre presente aqui a necessidade de defender os seus princípios, os seus valores. E aqui não é só valores em dinheiro, não é só valor material, os seus valores, aquilo que você defende, aquilo que são os seus princípios em relação à forma como se posiciona na vida em relação aos seus semelhantes. Vamos tirar só uma cartinha com o baralho de Lenormand, com a Santa Sara Cali, cigana bonita de vestido azul, para
fazer aqui mais uma avaliação sobre esta leitura que é fortíssima numa energia da ação. Podemos ter aqui pessoas que estão de facto, e vocês são regidos por Marte, e portanto há aqui uma energia fortíssima que vos leva a não estar quietos. E às vezes pode haver aqui alguma energia de confronto, porque este 7 de paus é alguém que está aqui numa luta e que precisa de uma estratégia forte, de alguma perspicácia para não pôr aqui em causa os seus valores, quer sejam eles materiais ou morais. Vamos lá então, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Os pássaros falam-nos de comunicação, falam-nos de alegria, de bem-estar, de notícias. Mas estes pássaros falam-nos da necessidade de filtrar aquilo que ouvimos. Esta comunicação às vezes pode chegar atabalhoada e pode chegar adulterada, não ser absolutamente verdadeira. E vocês estão aqui com 7 de paus a pedir uma estratégia para vencer esta luta. É uma luta de ideias, uma luta de valores e de princípios, não é uma luta sangrenta, é mais uma luta de alguém que está numa competição com outra pessoa. Há de facto aqui uma divergência, que pode ser uma divergência de ideias e tão somente isso, mas o que é facto é que a Santa Sara Kali diz assim: olha, tem cuidado, porque nesse processo que tu estás aí a viver, há comunicação. A comunicação tem sempre uma via dupla. Se eu digo alguma coisa, em princípio, do outro lado alguma coisa me é dita, porque nós não comunicamos, podemos comunicar sozinhos. Eu falo sozinha às vezes, não tem problema. Eu entendo-me. Mas esta comunicação fala dessa comunicação de via dupla, ou seja, de falar com o seu opositor, com o seu amor, com o seu familiar, com o seu sócio, com o seu interlocutor, com o seu aluno, não sei o que é que está aqui. Há aqui uma luta que é preciso que vocês tenham consciência de que para a ganhar, eventualmente é preciso filtrarem alguma informação, filtrarem a comunicação que vos chega. Eu digo que estes pássaros trazem alegria, mas que às vezes trazem ruído. Ai, Jacinta, que disparate, mas que alegoria é essa? Como é que os pássaros podem trazer ruído? Eles têm um cantar magnífico, mas esse ruído a que eu me refiro é, às vezes estes pássaros também falam de uma comunicação ruidosa. E ruidosa porquê? Porque não é verdadeira, porque é de intriga, porque é aquele tipo de frase que às vezes alguém coloca de forma a deixar ali uma sementinha de intriga, de despertar a pulga atrás da orelha. Às vezes são aquelas pessoas que até sabem alguma coisa que é importante, mas que não nos dizem tudo, dizem de uma forma cifrada, com o intuito de alguma maldade, de nos perturbar e de nos fazer até chegar a conclusões que não são as mais corretas em relação a esse assunto. A chamada intriga. E estes pássaros falam de comunicação. E a comunicação pode ser uma comunicação verdadeira e não tão verdadeira assim. E por isso é preciso cifrar, é preciso decifrar, é preciso interpretar, é preciso estar aqui atento e atenta, até porque a leitura diz que vocês têm aqui no futuro, ou acontecimentos futuros, ou aqui muito rapidamente, para defender a vossa postura, os vossos princípios, vão ter que sair desta dualidade. E sair de uma dualidade é optar pelo aquilo que é um caminho, uma pessoa, um processo, aquilo que seja. Não pode estar aqui
no meio de duas situações. Vai ter que escolher e não vai ter problema nenhum, porque depois chega aqui a esta tranquilidade, a este final de ciclo. Mas pelo caminho tem efetivamente aqui uma comunicação consigo ou de si para com os outros, que tem que ser muito decifrada. Esta comunicação, esta notícia que chega, esta verbalização pode não estar revestida do melhor. Mas há aqui notícias e comunicação em relação a esta demanda que está aqui a ser defendida com o 7 de paus. Aquele início com o mago parece-me que tem a ver com este 2 de paus, sobre o qual vocês têm que tomar aqui uma atitude, uma situação qualquer que vos pede aqui uma decisão para depois poder iniciar ali com o mago aquilo que vocês bem entenderem. Há aqui uma festa, no final do deck temos aqui o 4 de paus a dizer que é um tempo de paragem, de festejar alguma coisa. Mas antes de festejar, você vai ter que ultrapassar aqui este 7 de paus. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Digam-me aí se faz sentido. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Porque efetivamente é uma leitura coletiva, pode não ressoar com todos. Tenha o bom senso de adaptar aquilo que acha que é melhor para si. A força. A força negativada. Pois é, esta demanda, esta defesa, que depois nos dá aqui a soma do 15, que é o diabo, pode dizer exatamente isso. Cuidado, porque tu podes não estar a usar a tua força com inteligência. A força é sempre uma carta que nos diz que nós estamos agraciados, estamos beneficiados através de uma força espiritual, porque a força é o domínio do espírito sobre o ego. É a capacidade que tu tens, às vezes até de fazer crer ao teu opositor que é ele quem ganha, quando és tu o ganhador. Desde que isso seja feito com inteligência, com tato, com tranquilidade, com serenidade nas análises, na forma de comunicar, como é que tu comunicas, como é que tu comunicas com os teus opositores, como é que tu lhe dizes, de que forma é que tu dizes aos teus opositores que eles não podem cruzar esta linha. Até me estou a lembrar daquilo que está a acontecer no mundo. Como é que tu dizes aos teus opositores que daqui tu não passas? De que forma é? É porque falar com os nossos inimigos às vezes tem que ser com muito tato. E esta força diz assim: reflita sobre o seu potencial e verifique se está a usar a inteligência, o equilíbrio e o amor nas suas ações, nos seus comportamentos. Você veio para vencer, tem potencial e isso depende de você. Pois é, porque a força está aqui negativada, o que quer dizer que há de facto uma força que é vossa, que é um poder, que é uma capacidade, mas que tem que ser usada com tato. Não pode ser aquela força bruta. Numa linguagem simbólica, a carta da força no tarot é uma maga de luz que abre a mandíbula de um leão. O leão é o desafio, é o inimigo, é a linha a não cruzar, é o limite. Mas não se pode ter pouco respeito pelos nossos inimigos.
é preciso sempre bom respeitar os nossos inimigos. Isso é sempre uma boa nota. Mas então, não pode ir a agitar os braços, a gritar, eu mato, eu aconteço, eu faço, eu vou fazer, eu... Não. Nunca ameace se não tiver capacidade de cumprir as suas ameaças. Isso é meio caminho andado para perder uma batalha. É bluff. E o bluff normalmente depois aparece como bluff. Portanto, quando fizer alguma... quando disser alguma coisa numa guerra, numa disputa, eu vou fazer, eu vou acontecer, tenha consciência de que é bom que esteja capaz de fazer isso se o seu opositor não lhe negar fogo. Portanto, isto quer dizer o quê? Olha lá, tu tens possibilidades de ganhar isto, é uma luta em que o teu potencial tem todas estas possibilidades, mas o que é facto é que tu não estás a usar a tua inteligência, estás a afrontar o teu inimigo eventualmente. E pela afronta, às vezes, a guerra instala-se e depois começar uma guerra é muito fácil, mas terminá-la é muito, muito difícil. E até porque ficam mágoas para as vidas, para a vida inteira, que nunca mais são colmatadas. Portanto, o que é que eu diria nesta leitura para a egrégora do signo de Áries ou Carneiro? Vocês estão num momento de muita força na vossa vida, de muita ação, de muito dinamismo, muito fogo, muita pressa, e é preciso moderar isso, é preciso filtrar as notícias, as comunicações, as novidades que vos chegam em relação a esta luta, porque elas às vezes podem vir carregadas de coisas que não são tão certas assim, e isso pode fazer com que vocês se encham de ego e achem que podem vencer esta batalha utilizando uma força que não é moderada, que não é inteligente, que não é amorosa e que não domina o ego, porque a força é o domínio do espírito sobre o ego. Vamos tirar um oráculo. Tu és aquilo que pensas para a egrégora do signo de Áries ou Carneiro. Muita determinação, muito fogo, muita energia, muita competição, muita motivação. Há aqui de facto uma energia fortíssima. Não sei o que é que vocês estão aí a esperar ao começar na vossa vida, mas eu até diria para abrandarem um bocadinho este ritmo, porque nós podemos ter aqui pessoas que estão envolvidas em tantas lutas, tantas frentes, que depois isto pode reverter numa certa irritabilidade e ser contraproducente. Não sei o que é que vocês estão aí a fazer, mas espero que façam com peso e medida. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. E o vídeo já vai com 32 minutos. A vontade de fazer nasce do conhecimento de que podemos fazer. Claro que você pode fazer. A dúvida e o medo são os grandes inimigos do conhecimento. E aquele que os encoraja, que não os mata, frustra-se a si próprio a cada passo. Não encoraje o medo, mas também não seja louco ao enfrentar os seus adversários. Vá com conta, peso e medida. Fiquem bem.